Então, boa noite a todos, que a paz de Boa Jesus noite. continue conosco, né? Que os nossos anjos de guarda continuem conosco, nos ajudando, nos orientando e nos inspirando para que cada dia mais a gente aprenda a doutrina espírita e consiga interiorizar, né? Colocar dentro de nós esses pensamentos, essas mensagens, para que nós modifiquemos os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, a fim de sermos pessoas melhores. Hoje eu vou começar o estudo de uma forma diferente, que eu gostaria que vocês colaborassem comigo para que o resultado do nosso estudo possa fluir de forma bem bacana. Tá bom. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que vocês vão ver que parece que não tem nada a ver com o nosso estudo. E eu gostaria que cada um respondesse sim, positivo, ou não, negativo. Sim, não. É, 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 nós estamos preparados para a morte? Eu não. Não, Eu não posso fazer o gesto porque estou sem. Tá bom. O eu Sandro, não. não. Maria das Graças, não. Neuza, não. Maísa, não. O Neide, eu não vi. Neide, tá? Não, tem dia que eu me sinto, mas eu não quero ir, não. A Silvia também eu não vi. Não, não, depende. Tá Depende. bom, depende. Depende. O Michel, eu também não vi o Michel. Michel, você está preparado para a morte? Tá? Beleza. Ok. Provavelmente, com a minha pergunta, vocês pensaram na morte de quem? Do corpo físico. É Na minha, verdade. na minha. Na minha. Eu pensei na minha. Sim. Michel pensou na de quem, Michel? Da sogra. É, e, Eu e, acho que a, eu e, não, e não a tenho Iris? afinidade com a sogra. E a Iris? Pensei nos meus Iris, na terra, oi, Iris. né? Tá cortando, amor. Eu Cortando. um minuto. Aí, pode falar. Então, eu pensei de verdade nos meus, no meu sofrimento com os que eu já perdi e na minha própria e nas futuras de quem eu tenho conhecimento, eu tenho algum afeto. Eu não estou preparada para a morte, nem minha e nem de ninguém. Tá Também bom. não tô. Maria das Graças pensou na sua ou na dos outros? Eu pensei na dos filhos. É, a Mas eles Maísa, não estão Na preparados minha, para isso. na sua? na minha. Tá. A Neide pensou na dela também, né, Neide? O Sandro, você pensou na de quem, Sandro? Na minha. E a Márcia? Eu, o coisa, eu ponho aí. Não deu para eu Pensei na entender. minha porque eu acho que eu ainda tenho. Eu sou muito devedora ainda, tenho que, né? Ainda tenho que trabalhar muito aqui ainda, primeiro. Olha, desculpa para não Mas isso ir, ó. melhora um pouquinho, assim, só um pouquinho. Mas Ô, Bocassis, eu pensei na minha mesmo. Eu falei da sogra só para não perder a piada, mas eu pensei na minha. você perde o amigo, mas não perde a piada, né, A Michel? Para não perder a Abucaci, piada, é. Tá Mas eu certo. pensei na minha. Mas, Abucaci, oi.
Então, eu pensei na minha, dos meus entes queridos, né? Eu tenho medo de perder alguém ente querido de repente, sabe? Se for assim, um acidente, uma coisa, eu tenho medo. Mas Entendi. no caso, se a pessoa ficar doentinha e a gente já ficar com o pé atrás, aí a gente já fica mais preparada, né? É certo. Tem É uma verdade pergunta. mesmo. E Ah, outra, a morte não existe, né? isso, perfeito. A morte não existe. O que existe Ó, é uma transformação, né? Isso. Um, um- uma, uma, nossa, Uma Mudança nova de vida, plano. né? um Uma translado, outra né? vida. Um É, translado da física, Isso. da vida física para a vida espiritual. Passado, né? Isso. mas como Oi. como eu sou muito devedora, essa aí é vai a ser desculpa para não complicado. Eu ir. vou ter que. Vou ficar, eu vou ser embaçado. Mas é melhor ficar por enquanto aqui, tentar ver se consigo aparar as arestas, né? Quem sabe? Para poder chegar um pouquinho menos, né? Tá E ser bom, uma parada, não demorar muito tempo lá, né? tá certo. Você, Mas aí, Neide, você viu a desculpa da Márcia para não ir, é que ainda deve muito, né? De repente está fazendo até mais dívida para não ir. E a dona Neuza falou que a morte não existe, mas mesmo assim ninguém quer ir vivo, quer viver do outro lado, não. é, mas aí foi bacana essa enquete, porque a gente vê que a gente pensa na gente, né? Se está preparado para a morte, normalmente a pessoa pensa na gente, mas a gente É, também pensa na dos outros. isso. Aí eu falo assim, a pergunta seria, quando é que nós devemos começar a nos preparar para a morte? Ontem, né, Sempre, já? né? Porque não pode, você não Ontem. sabe quando será chamado, então eu acho que não tem tempo certo, é desde É. sempre, né? De agora, depois, E a Maria e das Graças? sabe. Para mim, para os meus filhos, eu não vou estar preparada. Agora, para mim, eu acho que não sei. Não sabe. Para mim, eu não E a sei. Maísa? Quando é que a gente Ah, deve começar a se preparar para a morte? a gente já devia ter começado há muito tempo, né? Há muito tempo? É. Tá bom. E o Sandro? Acho que é sempre, né? Acho que deveríamos estar fazendo essa reflexão sempre. Sempre também. Entendi. A Márcia? Ah, com certeza sempre, porque. Ah, mas é que se a gente, conhecimento que a gente tivesse fosse mais cedo, né? Não ficasse tanto. Teve tantos mitos, né? E até sobre as religiões que acabam colocando um certo temor, né? Antigamente eu tinha um pavor de defunto. Minha mãe ficava até chateada, falou: você vai ter medo de mim? Eu falei: não, mãe, não vou. Mas depois que eu conheci, né, a doutrina espírita, comecei a entender, comecei a acabou meu medo. Aí eu acho que então é isso. Aí a gente começa, né, a ver que não é ter, não tem que temer. A gente tem, sim, orar e pedir luz para eles e para nós e pedir perdão muitas vezes por ainda não ter chegado ao ponto, né, de aceitar que a gente vai ter que responder nossos questionamentos, tudo que nós fizemos aqui ou deixamos de fazer para nós e para os nossos, né? Entendi, Márcia. É, e a Íris? Quando que a gente deve começar a se preparar para a morte? Eu acho, de verdade, que a gente não precisa se preparar para a morte, porque a gente sabe que é uma certeza, né? Eu sempre me preocupo, sim, pela saudade, né? Por não ver fisicamente, mas me preparar
em falar, pronto, estou pronta. Como preparar para um seio, para um sonho para realizar, sei lá. Eu acho que não tem quem esteja preparado, porque assim é muito incerto e a morte, como a colega lembrou aí, a gente vai estudando e vai vendo nessa questão, essa frase pronta, a morte não existe. Aí a gente começa a crer em tudo isso no espiritual, porque a morte é da carne, é do material, Isso. essa morte que eu tenho medo, é a morte física. Mas quando a gente vai vendo, vai se preparando, não é para a morte, é para uma vida melhor, espiritualmente. Aí fica tudo mais leve, porque a morte a É, gente sabe que vai chegar, né? Vai é chegar, verdade. e se eu tenho uma vida equilibrada espiritualmente, eu podia até dizer que isso é o que precisa estar pronto para passar para o outro lado, mas eu acho que tá tudo certo. É assim mesmo, que ela venha de surpresa, porque se eu souber que eu vou morrer amanhã, hoje não vai ser bom, que eu vou querer arrumar a casa, tirar a roupa do varal, pôr a comida do cachorro para amanhã. E não vai adiantar nada. Então, eu procuro agora cuidar da minha vida espiritual para que a hora que eu for, para mim, não seja tão doloroso. E a partir dos meus queridos, que eu gosto também, é isso, é pela a saudade, pela, pela falta física, né? Uhum. Isso. É isso. Tá, então eu deduzi que a senhora considera que não precisa se preparar para a morte. Não, Tá bom, para a morte, não. tá bom, entendi. É, uma coisa que nós já aprendemos, assim, de ouvir palestra, de ver esses vídeos na internet. Eu perguntei para a Maísa, perguntei, você falou que a gente não precisa, não, que a gente precisa. Ah, a gente tem que se preparar sempre. Eu acho Isso. que a gente, Também, a postura da gente, o estudo, tudo isso é uma preparação para quando chegar a hora. É uma forma da gente acalmar o coração, aprender a conviver mais com isso. É Uhum. nesse sentido que eu considero esse preparo. Isso, entendi. Então, teoricamente, tem uns que acham que não precisa se preparar, tem outros que acham que a gente está sempre se preparando, né? E uma outra pergunta que poderia ser feita, que eu vou deixar para vocês responderem, a Iris já respondeu do jeito dela também, né? É, se nós consideramos que nós precisamos nos preparar, a partir de quando isso a gente precisa se empenhar, vamos dizer assim, nesse preparo? A partir de quando? A partir de hoje? A partir de amanhã? Ou pode ser a partir da semana que vem, do mês que vem? acho que é Eu de acho hoje, que né, Eu, Val? eu acho que é a partir de agora, de sempre, como eu falei, né? Porque a questão, Abocassis, não é bem a morte em si, é como você vai, Isso. né? Vai ser, eu acho que fica na nossa cabeça de que maneira a gente vai. Se vai ser através de uma doença, se vai ser um acidente, se você vai sofrer, se não, da parte física, né? Então, os questionamentos são a partir daí. E também das pessoas que a gente vai deixar, porque tem os elos afetivos, né? Então, assim, eu perdi já meu pai, minha mãe, meu irmão, já está tudo lá no outro plano. Então, eu fui lidando com a morte bem cedo, porque foi aos 28 anos, meu irmão foi de um acidente. E do meu pai e da minha mãe foi de forma mais lenta, né? Que minha mãe teve uma depressão profunda, meu pai teve Alzheimer. Então eu fui me preparando, mas nesse momento eu já estava na doutrina e eu já entendia, já tinha estudado, já compreendia que não é o corpo físico, né? Que o espírito é imortal. Então isso aliviou meu coração e eu encarei, assim, encarei, né? Eu aceitei
né, a ida deles para o outro plano Isso. de uma forma melhor mesmo do que o meu irmão, que foi um acidente repentino, e que até então eu estava em outra crença. Então, assim, eu acho que quanto mais nós soubermos, eu acho que é melhor, porque você vai se preparando, você já vai também falando que tudo que você fizer aqui vai ter uma consequência, né? Que às vezes, se você não reajuste, não tem, assim, se você não se arrepende de alguns gestos que você tenha cometido, você vai carregar. Então, eu acho que é mais consciente quando a gente já sabe o que pode acontecer lá, né? Nessa ida, assim. Então, de que maneira você vai? Pois não. Fala, Neuzinha. Ó, então, a gente vai, precisa, no caso, eu penso assim, a gente precisa ir se desapegando um pouco das coisas que não são tão importantes, materiais. Porque a gente, eu digo por mim, que a gente era sempre apegada, eu sou mais apegada às pessoas que eu amo do que o resto. Então, tem tantas coisas que a gente se apega, porque isso é meu, sabe? E fica se preocupado que, ai, quem sabe, de perder aquilo, de alguém roubar. Então, a gente precisa se desprender um pouco desse apego né, que a gente tem, né? Então, eu trabalho muito isso dentro de mim, Entendi, desprendendo assim, um pouco das coisas materiais. entendi. Então, assim, de uma forma geral, parece que há um entendimento que a gente é, que a morte pode ser rápida ou pode Isso. ser mais lenta, vamos dizer assim, né? Aham. E, e quando a morte é repentina, mas seja rápida ou seja uma morte repentina, né? Ela sempre será uma transformação, uma mudança de situação. Sim, Seja a nossa mudança, se a morte for a nossa morte, quer dizer, é uma mudança para o plano espiritual, isso. seja a morte de outras pessoas. Mas a gente sabe que, além da morte dos seres vivos, tem a morte dos mundos. Nós acabamos de estudar a morte dos mundos, né? Isso. E vemos que a gente não precisa ficar preocupado do planeta acabar, porque quando o planeta acabar, a gente já não está mais nesse corpo, né? Isso. Não vai acontecer nada. Mas nós poderíamos fazer, talvez, uma comparação da morte física, né, nossa ou de outras pessoas, como sendo uma transformação inesperada. Então eu perguntaria para vocês: vamos supor que hoje fosse um estudo, né? De repente, a Velúzia abriria a sala para vocês entrarem, ou, se não fosse hoje, fosse na próxima semana, né? E aí alguém abriria a sala para vocês entrarem, seja da FID ou não, né? E aí vocês entrariam e fariam o quê? Cadê seu Albucacis? Eu perguntava. Você perguntaria, QD? Muito bem. Tá? Cadê seu Francisco? Claro. Então vamos Será que imaginar que aconteceu? É. vamos imaginar que a minha carinha não está aqui. Eu queria saber, A primeira cadê? coisa, a gente queria saber como que você estava, né? O que havia acontecido com você, é claro. Tá bom. Quem mais? Essa era a pergunta básica, né? Aí, vamos dizer que todo mundo está aqui, aí fala assim, ó, o Cassis Já foi, aconteceu. vamos supor, né, foi para o outro lado, foi para a verdadeira vida. Não vou falar que foi para um mundo melhor, não, porque a gente não sabe, né? Mas Ah, sim. vou, Também.
o Cassis retornou para o plano dos espíritos. É. E aí, o que vocês fariam? Ia ser uma comoção geral. Eu ia ficar muito triste. Né? É, A gente ia, né? Ia ser uma Senti emoção muita muito falta. grande. Ah, eu iria continuar o estudo porque eu tenho certeza que você gostaria que a gente continuasse estudando. é. O Sandro, o Michel, a Márcia, a Iris não falaram nada. Acho que já foi embora, graças a Sim, Deus. não, eu falei, sentiria muita falta, perguntaria. Mas eu também não falou nada, não. Estaria, claro, continuaria o estudo, exatamente, mas e quem é que ia elaborar as perguntas? Como a gente Difícil. faria? Esse seria, quem seria o nosso próximo mestre? Sentiríamos falta, muita, lógico, com certeza. E Ia a orar gente iria para ficar um seguir a pouco luz. perdido, com certeza. Você ia receber muitos elogios, o melhor professor do mundo. Que pena, ninguém igual vai coordenar esse curso, mas depois a gente tem que seguir. Vamos estudar. E Abre a aí? página do livro. Tá, mas aí só estão vocês aí. Como é que fica? Aí a gente fica sem chefe, né? Muito chato. Deixa. E aí? A gente volta na próxima. E Vai aí? pra É aí que a casa gente nem rezar sabe por qual seria o você. próximo passo do estudo, né? Hoje a gente vai embora e rezar por você. E aí, Maísa? Não, vamos continuar estudando junto ao pessoal. A gente tem os temas para discutir. Tem que evoluir para te alcançar. Quando a gente for, você poder ver a gente. Ou a gente poder te ver, né? Que você vai ver a gente. Receber, Sim. né? Nós, né? E aí, Sandro? Receber, né? Acho que a vida continuaria. A gente vai ficar triste no primeiro momento, mas Com a gente ia dar certeza. continuidade. Sim, mas vamos supor que já passou um dia, uma semana, e vocês estão aqui reunidos. E aí? Eu ia E pegar o tem que material, seguir. ia pegar o material Ele está e querendo tocar. saber quem faria a montagem das aulas, com Quem ia ocupar o lugar perguntas, dele, e né? É tal, isso que tal, ele quer tal. saber. O Quem ia Mich- ser escolhido? eu sei que o Michel ia Eu falar assim, sei que ó, eu não já tenho foi capacidade. tarde. Eu Não sei é que eu não tenho assim, não. capacidade. Ai, Antes meu ele do Deus. que eu. E aí, pessoal? Mas eu acho Acho que quem É controla como aí o Sandro o falou, Instituto né? lá vai ser Eu eles, acho que né, que teria vão que definir quem vai continuar, assim, ser. mesmo com aquela dificuldade que a gente ia sentir, eu estou dizendo como eu falei, eu sou apegada às pessoas. Então, eu preciso trabalhar isso dentro de mim, procurar desapegar um pouquinho, porque eu sou muito. Quando eu gosto da pessoa, eu gosto, sabe? Então, eu ia sofrer bastante. Pois é, aí Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? tô ouvindo. Ah, tá. Então, o Instituto lá, o A negócio FIDE, não fraternidade. é ela que organiza, né? Alguém que organiza ia definir outra pessoa, né? Sim, mas eu estou fazendo a hipótese, vamos supor que eles não indicaram ninguém. E vocês Qual a reuniram, iniciativa que a co- gente como ia se for, tomar? como se fosse hoje. Vocês tinham material para estudar, para ler e tal. Chegaram aqui, o Abocassis não está. Chegou a semana que vem, o Abocassis não está. Chegou na outra semana, o Abocassis não está. O que vocês fariam? É, aí íamos verificar, né? E vamos ver o que aconteceu com você e Voltou como... quem poderia assumir aí. O que aconteceu com a Boca Cis, primeiramente? Então, Ô, exatamente Cassis, eu isso. entendi o seu raciocínio e queria contribuir com uma coisa seguinte. Ao contrário da vida, das formações, tudo tem uma lei divina. A nossa aula não tem propriamente uma lei divina.
Do tipo, sai um, entra outro. É, Então, agora, se fosse falar o seguinte, não, Abulcasis era o cara que sustentava todos nós, e aí, vamos morrer de fome? Não. Todo mundo ia ter que sair trabalhar, ia seguir a sua vida, né? Agora, o curso aqui não teria. Agora, se tivesse pautado umas leis primordiais, do tipo assim, ó, esse curso é fundamental para a sua evolução espiritual, e se você parar de estudar, a sua evolução, você vai cessar, você vai parar de evoluir, e aí, o que que você quer da vida? Aí a gente tem que se mexer, aí faria sentido buscar alguma coisa, né? Entendi. E aí, Sandra? Cacês, acho que o curso continuaria, né? Partindo da prerrogativa, mas também sabendo que não vai ser igual o seu, e tá tudo bem, ninguém vai fazer igual o outro. Ia tocar do jeito que o outro assumisse a responsabilidade e vida que segue. Nada para. O sol Per- continua nascendo, a lua continua vindo e vida segue. Infelizmente, ou felizmente, depende de como você enxerga, mas o grande problema nosso é que a gente espera que seja igual ao outro. Igual ao outro nunca vai ser, porque o outro é o é outro, verdade. e eu sou eu, você é Sim, com você. certeza. Essa é a diferença. Com certeza. Cada Isso, um tem o seu, perfeito. né? Ô, Uhum. Beatriz, eu entraria em contato com a Velusa e falaria, Velusa, passa a apostila do Albucacis para a gente dar continuidade no estudo. E A isso aí, apostila hoje é outra, né? isso aí eu já estou preparando justamente para fazer uma apostila do jeito que a gente está aplicando aqui, né? Para a gente poder fazer. É. Mas veja só, nenhum de vocês tomou a iniciativa de pegar aquilo que já tem, porque você já tem a bibliografia, e passar. Bom, enquanto não decide se vem uma outra pessoa ou se alguém vai assumir isso, vamos fazer o estudo, É, do jeito da gente. não é? Então, essas mudanças, que a gente fala assim, eu tenho que estar sempre me preparando para a morte, ou seja, para essa mudança, seja lenta, seja gradual ou seja repentina. Então, nós temos que estar, entre aspas, prontos para todos os tipos de mudanças que surgirem na nossa vida. É. Nós precisamos ter autonomia. A Neuzinha falou, achei muito bacana. Quer dizer, a gente não pode ficar apegado. O Sandro falou, legal, a vida continua. E é isso mesmo. Mas a nossa vida continua, mas como que nós vamos dar esse segmento à nossa própria vida? Independente daquela situação que mudou, ou a partir daquela situação que mudou. Então, na minha cabeça, o que vocês falaram está certo, né? E eu acho que foi o Michel, a instituição vai indicar, a Silva, a instituição vai indicar alguém para continuar. A Neide, vou pegar a apostila do Cassis para a gente continuar, legal, são providências, né? Como a gente tem que providenciar o caixão, as flores, né? O enterro, a cova lá, como é que chama? O Cemitério, né? Túmulo. cemitério. Sepultura. O túmulo, Sepultura. o túmulo, né? Então, são providências normal, seguro, se tinha seguro de vida, se não tinha, e essas coisas todas são providências que têm que ser tomadas. Mas Sim. é legal isso que a gente já sabe. A vida continua, tanto para os que vão, quanto para os que ficam. Pode ser feito. Sim. E as situações também se modificam. E as situações que se modificaram, uma deixou de existir e outra situação, outro estado passou a existir. Então, como que nós vamos lidar com isso? Posso fazer uma pergunta para você? Pode. E você, como estaria do outro lado sem nós? Pois é, eu tenho Essa pensado maravilha. isso.
tenho pensado bastante nisso, né? Espero, não sei, eu tenho sonhado muito, sabe? E não sei como é que eu vou estar, não. Eu espero não ficar muito perdido. Você tem medo Mas, da morte? hein? Você tem medo da Não, morte? no medo da morte, não. Eu não sei como é que vai ser do outro lado. Por isso que eu tenho que me preparar, cometer o menor número de erros possíveis, Isso. né? Não Para não ter a prepare-se. consciência muito pesada. Então, já recapitulei a minha vida várias vezes, né? Vendo os erros que eu cometi e tentando compreender, né? Do jeito que a doutrina espírita ensina, né? Então, não quer dizer que eu tenha medo da morte, não. Não tem, não, né? Mas tem que me preparar, né? E eu estou comparando a morte às mudanças da vida que acontece com a gente. Então, no sentido, faltou alguém, vamos orar por ele e tal, mas vamos dar continuidade. E aí nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando? Nós estamos É, estudando qual o assunto de hoje? Qual seria o assunto de hoje? o assunto de hoje é Ação do a A mundo. visão formação geral da da Terra. formação da Terra. A formação das terras. E Noção da aí, vocês viram que eu dei muita bibliografia, Sim, Uhum. né? Mas era só para a gente ter uma noção geral do que é. E aí, sim. chegou aqui, o alvocacismo está aí, como é que faz? O que você faria, Maísa? Vamos supor que o pessoal te escolhesse. Não, Maísa, fala aí, dá um toque aí. O que você acha que a gente deve fazer? O que você faria? Ah, você já tinha dado as questões também, então eu acho que a gente seguiria a mesma linha de estudo que você apresentou até agora. Não, veja, o que você faria, não é o que você acha. O que você faria? Iríamos responder as questões que você deixou para a gente seguir. Então tá bom, então faça isso. Não, assim não. Você está aí ainda. Oh, Abacus. Ó, tem Ah, assim, o Aqui, Guilherme. olha só, presta atenção. O corpo morre. Corpo morre. Aí a gente chega e fala assim: ué, eu morri. E agora? Então a gente tem que saber o que a gente vai fazer quando a gente descobrir que está morto. Isso é E, profundo, né? Do outro lado. é, Aff, ou Maria. seja, quando A eu gente não sabe perceber. nem desse lado ainda como que a gente vai Não, seguir. eu estou fazendo uma comparação errônea, vamos dizer assim. Estou fazendo uma comparação errônea, eu acho que a Silvia falou, do outro lado é bem diferente. Só que a gente não sabe bem como é que é. Mas a gente sabe o seguinte, que vai chegar um determinado momento que eu vou falar assim, poxa, eu não estou mais com corpo físico, eu não estou mais encarnado. Então, qual deve ser a minha posição desencarnado? Procurar um centro espírita? Pode ser? Espíritos de Né? Acredito. luz, Hein? procurar espíritos de luz, alguém que nos acolha. Mas um centro espírita não seria um lugar bem adequado para a Exato, gente procurar? É, com Sim, certeza. Claro que a gente pode procurar qualquer lugar. E, normalmente, Isso, nós vamos para um lugar que está de aonde, acordo com as nossas vibrações, exato. isso. com o nosso grau evolutivo do momento. Então, mas Onde a gente conhece, né? quando a gente der por conta que a gente desencarnou, a gente tem que falar, opa, espera aí, então eu estou desencarnado. Então não devo estar em qualquer lugar. Eu tenho que procurar um jeito de ser acolhido, vamos dizer assim. Uhum, Mas não basta eu pensar e saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso agir. uhum. No desencarnado, ter os bons pensamentos, chamar pelo anjo de guarda, pelo espírito protetor, para que ele venha em meu socorro. Mas, trazendo para a vida
física agora. O Albucacis morreu, ou seja, mudou uma situação. A Maísa falou, não, a gente dá continuidade no estudo, já tem as questões. Mas na hora que eu falei para ela, faça, Mas você está aí, vivinho, graças a Deus. Vai continuar muito tempo. e aí, Sandro, você concorda com a Maísa? Não, Cassis, acho que a gente tá especulando, né? Tudo isso é uma especulação. Deixa Então, ele. a, a, no seu caso aí que você já foi, a maneira que a gente ia conduzir é a maneira que a gente ia conduzir. Então, eu não estaria dando satisfação para quem dava antes, entendeu? Então, você coloca a gente na sinuca de bico, entendeu? Talvez a gente ficaria desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, e a gente se acertar. Mas Tá eu não bom. sei, não parei para pensar. Porque a maneira que a gente ia conduzir aqui provavelmente não seria do jeito que você queria. Então, como não teria ninguém para avaliar a gente, a vida que segue. Mas, ó, eu não estou avaliando, não, mas o Sandro agora me arrebentou, né? Ou seja, você não tem que saber o que. Suposição, cara. A O gente que está na vai, se suposição. preocupa. A gente está em suposição. Eu ficar supondo que eu vou morrer, eu tenho que estar preparado para a morte, mas ficar supondo como vai ser, maneira que vai ser, como vai ser conduzido, isso eu não tenho domínio, cara. Isso aí é viver na ansiedade esperando uma coisa que eu não sei como dominar isso. Mas sei que vai acontecer, mas não sei como fazer. Mas a Eu gente também precisa acho, estar Sandro. preparado para isso? Não, Mas aí o que é preparado? Preparado é o seguinte, ó, tem um material, o seu material que você deixou aqui para a gente está aqui, e a gente vai fazer, ó, gente, a partir de semana que vem, hoje não vai ter aula, a partir de semana que vem eu vou pegar o material, a Neide vai pegar o material e a gente vai ver como é que vai ser conduzido a partir de agora. Né? Essa é a primeira etapa que a gente ia fazer. Mas eu não posso prever como será a cadência, mas eu posso dizer o seguinte, o dia que você morrer e ficar sem você, a gente vai fazer uma reunião e vai decidir como é que será feito. E isso a gente tem certeza que pode fazer. Mas agora, como fazer ipsiliter? Porque também a gente pode falar o seguinte, essa maneira que a gente está fazendo com o Albucacis, eu não tenho condição, a Neide não tem, o outro não tem. Então, vamos tentar um outro meio? Aí mudou. Aí isso aqui precisa de uma reunião. Então, sem reunião, não faz sentido nenhum eu tomar a decisão que vai ser assim, que vai ser do jeito que é o Albucacis, porque é um grupo, né? Então, você lembra, isso aí eu lembro muito bem quando você começou o trabalho com a gente, você veio com uma proposta, a gente apresentou essa proposta, a gente falou, conversou, a mesma coisa que você fez num grupo, a gente faria também com o grupo, e aí a gente veria como é que seria a condição, mas é isso que você está querendo, que a gente tome uma decisão de como vai ser, cara, eu não sei, mas só sei o seguinte, no dia que você morrer, pode ter certeza que uma reunião terá. Agora, o que vai ser decidido a partir dessa reunião vai ser em função da reunião. Só Deus sabe, né? Só. Isso aí. Isso aí. Tá Mas que bom. uma reunião, isso eu posso te garantir. O dia que você morrer, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma reunião para decidir como é que vai ser o trabalho. Isso aí você pode ter garantido. Mas eu estou preparando para deixar o material, né, acessível para, se vocês decidirem continuar seguindo, não a metodologia, né, mas o, Conteúdo. a bibliografia, para que vocês possam consultar. Tá bom, gente? Ai, eu tô ficando com inveja. Como é que você sabe tudo isso e vai deixar tudo prontinho? Você é diferente de meu espírito, que não sabe nada? Você sabe Não, alguma coisa? não, eu estou deixando, tudo que eu estou passando para vocês, eu estou salvando aqui no meu computador para poder passar isso para a Fraternidade Irmã Dolores e vocês terão também, né? Como vocês já têm, né? Vocês Não, têm. eu sei, eu estou falando assim. E é preparação para a morte? Ah, não, isso é só uma. É Como é esse que meu fala? problema, que eu estou achando. Uma provocação para que a gente Tá pense, vendo? para que a gente saiba que nós precisamos pensar no futuro, Ah, tá bom. né? Então é o que Então, se cuide, né? Que não fica Mas olha achando só, que não é para se preparar.
Não, tem que se Mas, preparar, sim. mas essa preparação, eu acho que faz parte, acho que é isso aí, essa provocação é legal, mas essa provocação de se preparar e deixar é muito para quem vai. Não, não, você está certo, Entendeu? Sandra. Porque, vamos supor, estou chutando, vamos supor, eu tenho uma possibilidade de morrer. Então, o que que eu posso fazer? Posso deixar os documentos que eu tenho, as senhas que eu tenho em backup, a programação de como vai ser o inventário que vai ser feito das coisas que eu tenho, para quem que vai ficar, o testamento. Isso cabe a quem vai. E aí a condução de quem vai ficar depende de quem vai ficar. Eu não tenho ação sobre isso, mas eu tenho ação Certo. seguinte, ó, deixei o testamento, deixei as senhas, deixei minha sepultura paga, deixei meu velório pago, deixei isso, aquilo, tudo Ai, ai, certinho. ai. Isso cabe a mim, isso eu posso fazer, que não depende de ninguém. Agora, depois que eu morrer, como quem ficou vai utilizar o que vai fazer, isso, cara, se eu ficar pensando aqui, eu, eu não morro, eu não vou ficar do lado de lá, entendeu? Porque eu Enfim, vou ficar Fica pensando, agarrado. aí eu vou morrer duas vezes. Não, Sandra, talvez eu não esteja me expressando muito bem, mas o objetivo, na verdade, é falar assim, que o meu objetivo é mostrar que às vezes nós não estamos preparados para mudar. Eu usei a morte como um exemplo, mas assim, a gente não se prepara para possíveis mudanças que podem acontecer, né? Então, para a gente poder encarar, igual vocês encararam, com naturalidade as mudanças. Aqui vocês encararam a morte como uma coisa natural e vamos que vamos. A vida continua. Então, todas as mudanças na nossa vida, nós deveríamos encarar com esta naturalidade. É uma Sim, mudança, agora, a partir de agora, vamos ver como é que faz, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso mudar, ou não, né? Então, acho que o objetivo era esse, tá? Vamos ver o que, que Michel vai falar. Fala aí, Michel. Eu entendo. Quando você estava falando preparação, eu estava entendendo de outro jeito. O que você está falando é uma preparação para o desencarne imediato, uma coisa na hora. E eu estava entendendo que preparação, para mim, quando você está preparado para morrer, é o quê? A partir do momento que a gente se prepara, é alinhar a postura. Não é que eu não me preocupo em morrer, mas alinhar ações. Tipo, se antes eu não fazia nada pelo outro, eu vou passar a fazer. Se antes eu tinha um pensamento egoísta, ou ia numa conversa, ia procurar sempre um diálogo conciliador, coisas que faziam que acalmassem o meu espírito e na hora me desse tranquilidade, tipo assim, o que muitas pessoas passam, eu vi até uma vez que metade das pessoas que estão sofrendo desencarnadas estão no lugar porque querem, porque sente culpa, remorso. Então eu vou procurar me preparar e não para ficar preocupado ou sentir remorso por algo que eu fiz. Então é isso que eu pretendo fazer, eu entendo como preparação de um espírita, né? Então é ações antes de morrer. Perfeito, entendi. Então, é assim, eu acho que, eu não sei se eu atingi o objetivo, vocês vão poder dizer, mas que a gente precisa estar preparado para agir a partir das mudanças que acontecerem em nossa vida, as circunstâncias. E é o que vocês já falaram, né? A vida continua e vamos que vamos. Por mais que a gente goste, por mais que a gente queira, por mais que a gente fique triste ou alegre, né? A gente precisa continuar a vida, ok? E é Pior com é o isso. Boca Cis depois puxando o pé dos outros à noite, hein? Ó, você fez errado. ah, Não vai acontecer, não, porque eu já estou aceitando que a gente, cada um, entende as coisas de um jeito e está tudo certo, né? Uhum. É, mas que a gente precisa se esforçar
por melhorar, seja como for, né? Ok, Mas uma coisa pessoal. interessante, mas olha Hein? só, uma coisa nessa provocativa sua é bem interessante e tá relacionado, assim. Geralmente a gente tem uma mania muito de conduzir da maneira que a gente acha que deve ser. Então, vamos supor, você idealizou esse curso aí da maneira que você achava que deveria ser. E cada um faz do seu jeito, a gente faz assim. E aí, é uma das dificuldades, talvez, da gente, quando a gente desencarna, é sempre achar se o outro vai ser capaz de fazer do jeito que a gente acha que deveria ser feito. E esse é um desafio nosso, cara. Talvez, dentro dessa fala, assim, que é bem interessante, estou pensando aqui, porque a gente quer fazer sempre do nosso jeito. E isso deve ser, para quem desencarna, um sacrifício tremendo, cara. Porque a gente quer conduzir sempre do jeito da gente. E a gente não está preparado a aceitar que o outro pode conduzir de outra maneira. E isso é difícil, cara. Não, pois aí eu vou lembrar o que a Neuzinha falou, a gente não pode se apegar. Então, eu já pensando numa possibilidade de uma falta, né? Então, eu já estou tentando deixar as coisas para, se quiserem dar continuidade, já ter o material. Então, ou seja, desapegando daquilo. E mesmo que você pegue o material, como você falou muito bem, e isso a gente tem que ter isso na nossa mente, cada um conduz da sua forma. É o mesmo material, é igual a leitura dos nossos estudos, é que todo mundo lê, mas cada um entende de um jeito, né? Então, Pois é, viu? a vantagem do grupo de estudo é justamente isso. Como cada um vê de um jeito, um soma com o outro. Um ajuda o outro a ver de forma diferente. Aí todos nós conhecemos o mesmo assunto por vários ângulos, né? Então eu não posso ficar apegado para que a coisa continue sempre do jeito que eu modelei, né? Pelo contrário, sigam do jeito que vocês, como você falou aí, do jeito que o grupo decidiu. O grupo decidiu assim, então, beleza, legal. Se por acaso a FIDE determinar uma outra pessoa para dirigir, essa outra pessoa pode falar assim, não, eu não consigo dar continuidade com esse material, mas vamos usar um outro material. Também pode, né? É isso. Fala, Neuza. Então, é isso que eu estava pensando, né? A gente continua do jeito de cada um de nós. Pode não ser tão bom, mas é do jeito que a gente pode fazer, não é? Sempre um propósito bom. Porque o que é bom Não é o é estudo, continuar o estudo, né? porque o que é bom é aquilo que nos dá prazer. Então, Isso, vindo outra pessoa, ou outra pessoa do próprio grupo assumindo, desde que o grupo esteja harmonizado, vai ser bom também. Não vai ser nem melhor, nem pior, vai ser bom, porque vai dar prazer também de estudar. mas sim, É isso que a gente tem que lembrar, do né? jeito que puder ser, né? É. Ok, então, pessoal, estamos conversados ou não? Sim. Então, estamos. Então, vamos seguir a orientação da Maísa, que falou que ia fazer as perguntas, né? Qual é a primeira pergunta, Maísa? Agora, me diz o seguinte, essa primeira eu até falo a pergunta, mas eu não consegui responder direito, não, porque foi muita matéria e eu não consegui É, sintetizar. Mas eu é. quero saber uma coisa, antes da gente começar isso. Aquela primeira questão, acho que do bloco 4, Sei. a gente ainda vai responder depois dessa? Bom, eu vou passar o material com a, com Porque a- você tinha passado algumas coisas. eu vou passar o material com toda a bibliografia necessária falando sobre o assunto. E aí Tá. vocês vão, como é muita coisa,
não vai ser um dia de estudo. Pode ser até que a gente faça depois um bate-papo sobre elas. Mas só para vocês lerem e ver se concorda, se não concorda e tal. Tá bom? Tá, Ok. agora deixa eu ver. Espera aí que eu tenho que abrir aqui, que hoje eu não copiei as questões. Então, Abocassis, nós não vamos responder agora ainda, né? A Aquela primeira, famosa. Nós a não famosa ainda não. responderemos A a lei famosa primordial. pergunta, A não. famosa a gente não vai responder. A famosa, Ela vai a, ficar. a famosa ainda Ela vai continua ficar aí na No incógnita. suspense. em suspense, vai ficar em suspense. Na verdade, você já tem a resposta intuitiva, mas agora nós vamos Mas eu pôr. acho que, tipo, com os textos que você deu, confundiu mais ainda na minha cabeça. Pois é, esse é que é o problema. Esse é que é o Eu problema. eu já mudei, Olha aí lá. voltei a pensar na, na lei, agora eu acho que é essa. Tá igual eu. Ai, 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 toda ai. hora eu penso que é uma. Eu mudo, eu vou, e vai outra. Não, mas eu Eu acho que voltei é tudo junto a numa só. Achei aqui a pergunta. Vamos? Vamos. Bora. Então, a primeira. Após ler os textos, descreva em poucas palavras como foi a formação da Terra. Eu achei, quando eu vi essa questão, eu só lembrava do Sandro, que para sintetizar, eu acho que tem que ser ele. Pode começar com ele, porque eu tenho certeza que ele conseguiu. É uma passada de bola, né? É uma... Eu não É consegui bem legal. sintetizar, não. E aí eu vou te dizer o seguinte: Olá. eu estou viajando a trabalho, e aí eu Ah, estou tá. participando do grupo e eu vi que eu deixei meu material tudo do estudo em casa, mas para não deixar de participar com o grupo, aí eu só entrei, mas não estou com meu material aqui que eu deixei em Volta Redonda. Ó, eu respondi do meu jeito, assim, que é, né? Tá bom, Minhas Márcia. palavras. Eu coloquei assim que a formação se deu através, né? Fragmentos de uma nebulosa e pela força centrífuga só. Juntar tudo, pronto, deu uma coisa só. Muito simples, muito rápido. Acho que faltou alguma coisa. Entendi. Eu entendi que você pegou a ideia. Pegou a ideia. Entendi, sim. A Silvia deu essa, Silvia? Então, eu fiz da seguinte forma: existem três teorias da formação da Terra, né? A primeira delas era a formação, a primeira teoria foi de projeção, que ela tinha algumas verdades, porém não estava aprofundada, tá? A segunda, que é o que o Kardec considera que é a decondensação, e aí eu escrevi sobre essa formação, que diz da seguinte maneira. A segunda teoria da condensação, que Kardec adotou por considerá-la a mais racional e alinhada às leis universais. A Terra formou-se pela condensação da matéria cósmica primitiva, o fluido universal. O globo passou por um estado de incandescência, resfriou-se lentamente para criar uma crosta sólida e desenvolveu a vida orgânica de forma progressiva ao longo de grandes períodos geológicos, que é essa que é a mais que o Kardec considera, né? A outra da incrustação, que foi atribuída a Miguel Figageneres, né? Ela é mais ilusória, porque tem questões assim da Bíblia até, né? Dizendo que da formação de raças, mas que não foi levada adiante, tá? É isso que eu respondi. Entendi. Michel respondeu, Michel? É isso mesmo. Do jeito que ela falou aí. Tá bom. Criou a nebulosa, transformou. É muito técnico assim nessa parte. Entendi. É. Eu tenho certeza que a Iris respondeu essa.
Nossa, quando eu fico dá tremenda, eu entro naquela fase de trancar a matrícula. Aí respiro fundo e sigo. É muito texto para falar em poucas palavras. Eu realmente também não consigo. Comecei a ler coisas que a gente já tinha visto, e aí eu recorri, por incrível que pareça, às perguntas lá que a gente já estudou, discutiu, lá atrás, de outros momentos. Aí eu respondi assim, que a Terra e tudo que existe nela foi criação divina. Esse processo é lento através das leis naturais. Deus no comando de tudo. No início só existia Deus. A Terra era estado fluídico, depois com a condensação da matéria cósmica primitiva, foi dando início a tudo. Deus também criou os espíritos e continua na criação, nunca para. Isso que eu consegui entender um pouco. Entendi. A Neide falou comigo que estava com uma certa dificuldade, que não conseguiu estudar adequadamente para poder responder, né, Neide? Eu respondi essa, mas eu assim fiquei em dúvida porque parece que minha cabeça não está muito boa. Mas eu Isso. respondi do jeito que eu entendi, porque estava meio confusa. Eu coloquei que a Terra formou-se pela condensação da matéria cósmica primitiva, dispersa pelo espaço, seguindo leis naturais e progressivas. Ó, então, a ideia vocês pegaram. Só que o que acontece, nós vamos estudar, nós vamos continuar estudando, então nós vamos esmiuçar isso. Mas como que foi? Primeiro a nebulosa, que é aquela criação primária, né? Aí depois vem a criação universal, aonde a bola, a nebulosa começa a movimentar, força centrífuga, força centrípeta, até que de repente a força centrípeta é maior do que a força centrífuga. Centrífuga, aquela que joga para fora, é maior do que a que puxa para dentro. Então, quando joga para fora, cria outras, entre aspas, nebulosas, outros mundos, que é o que eles chamam de outros mundos. E aí, mas ela continua rodando. Força centrífuga e força centrípeta. E aí vai surgindo outras bolas de fogo, outros mundos. Aí forma, por exemplo, um planeta. Aí formou um planeta, esse planeta, no início, ele ainda é uma bola de fogo, fazendo esses movimentos de rotação, de centrifugação e de, as forças centrípeda e centrífuga. E aí, em alguns planetas, essa força centrífuga, quando a bola ainda está em fogo, gera os satélites. Como no nosso caso, a Lua. O nosso foi de uma colisão, né? Suspeita de uma colisão com o Sol, e aí ficou parte da Terra, e aí ficou até perfeito, né? Isso é o que a ciência fala hoje. Isso é o que a ciência. Então, mas o que a doutrina espírita fala é que a Lua se desprendeu da Terra como a Terra se desprendeu do Sol. Isso. Né? Se a gente for... Isso aí está no Livro dos Espíritos ou na Gênese? Na Gênese. Na Gênese. E aí, se a gente for conversar com alguém e alguém usar essa teoria, que é o que a ciência hoje aceita, a gente concorda com ele. Por quê? Porque o Espiritismo, a doutrina espírita, não vem tratar das leis materiais.
ela veio tratar das leis espirituais. Embora os espíritos façam muitas revelações, mas é revelação dos espíritos. Então, a gente, em termos materiais, a gente fica com a ciência. Mas em termos espirituais, a gente fica com a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita apresenta a formação da Terra como uma teoria a ser confirmada. Então, até hoje, a ciência ainda não confirmou a teoria da formação da Terra do jeito que a doutrina espírita fala. Dá licença um pouquinho. Sim. Abocassis, quando você perguntou, após ler os textos, escreva em poucas palavras, como foi a formação? Eu não vi nada anteriormente, eu vi o livro, os textos que estão na bibliografia, por isso que eu nem falei da nebulosa. Eu sei que você falou de tudo isso, mas lá atrás, né? Não no texto. Então, eu me ative só o que eu li da bibliografia. Silvia, eu não vou garantir para você que eu esqueci de passar o texto. Mas eu tenho a impressão que eu passei aqui, pode ser que eu tenha colocado aqui e não tenha passado para vocês, que é a Gênesis, capítulo 6, itens 20 a 26 e 53 a 57. Não, está aqui. Está aqui a Gênesis, capítulo 6. Não, está aqui. São esses textos que eu estou falando, né? Ela está falando do final? Não, estou falando desses textos aqui. E quando tu falou da formação da teoria, são essas três, tem referência a essas três teorias, né, de formação também. Então, eu me ative mais a elas, de acordo com o texto. Então, você me passou tudo, assim, passou todas da Gênesis, o capítulo 6, né, o capítulo 7 e também o livro dos Espíritos. Então, eu não, nesse sentido aqui, só se for de 53 a 57, que fala sobre isso. 20 a 26, né? De 20 a 26? Tem de 20 a 23 aqui. De 20 a 23. Tem de 53 a 57. De 20 a 23. Tá. De 20 a 23, mas 53 a 57. E é dentro desse aí mesmo. Então, é dentro desse mesmo, tá certo. Estão. É no item... Certo. 22. É dentro desses aqui, é dentro do 20 a 23 que está. Eu fui que nem ela, eu tentei me apegar mais no capítulo 8. Pode ser. Teoria sobre a formação da Terra. Por isso que eu me compliquei na hora de tentar simplificar. E sobre, viu? E sobre tá bom. As respostas estão aqui no comecinho mesmo. Fala aí, Neuza. E sobre isso daí, gente, eu li outra parte totalmente diferente. Porque aí o início de como foi formada a Terra. Isso. Então, eu me apeguei sobre isso. Sobre as camadas que foram feitas, tudo. Sim, sabe? eu também. Eu li isso. Entendi. Então, eu também. É tão diferente que a gente não sabe exatamente qual é. É do item 1 ao 18, na Gênesis. Do item 1 ao 18 fala sobre isso. Eu também li. Eu li. Eu li isso. Capítulo 7, de 1 a 18. Isso. Então, queria falar para você o seguinte: quando eu passo uma bibliografia, às vezes a bibliografia não tem a resposta, mas tem a base para a gente encontrar a resposta. E às vezes a bibliografia tem a resposta. Então, nesse caso aqui, a resposta está em mais de um lugar. Ah, tá. Então é por isso que a gente se confunde. Isso. Então, no capítulo 7, ele fala da geologia,
que é o surgimento da geologia e explica a formação da Terra. Tá. Mas a formação da Terra, ela se dá anterior. Isso. Tá. Está aqui no 23. Entendi. No 22, nesse item do 20, olha lá, os sóis e os planetas, olha. Olhem bem. 23, É isso 22. mesmo. Aqui, ó, os sóis e os planetas, estão vendo? Tô. Isso, sóis e os planetas. Então, do 20 ao 23, fala isso. Exatamente. E aí, do 24 ao 26, fala dos satélites. Então, se vocês tivessem lido aqui esse começo, vocês sabiam, vocês só não falariam dos períodos de formação da Terra, Tá. Uhum. Entendi, que está senhor no Bocassini. capítulo 7. Tá bom. Isso. Agora Então, sim. é sempre ideal que a gente estude ou leia toda a bibliografia. Não, eu li, mas eu me ative às teorias. A gente vai direto As na teoria. teorias, né? Porque Não, aqui a mas eu gente li também tudo. acaba não Entendi, prestando atenção Silvio. na pergunta, né? Porque aqui a Isso. pergunta foi bem, né? Após ler Isso, os textos, escreva em poucas palavras como foi a formação da Terra. isso. Aí a gente Isso foi esquece de bom. ler essa formação, descrever, aí é que pega. É nisso que a gente acaba se a pegadinha. E aí foi bom que a gente já teve uma visão geral, né? Oh, E verdade. depois, em quanto tempo a Terra foi criada? É isso aí Eu que eu coloquei que me pergunto. Eu 4,6 coloquei bilhões. milhões de anos. Só. 4,6 bilhões de anos. Isso é o que a ciência fala, ainda hoje. Isso. É muito mais? Muito mais. Eu posso falar, Bocassis? Ô, Neide, só deve. A Terra passou por longos períodos de resfriamento e transformação, formando as camadas da crosta. E Isso. fala aqui em quantos séculos de séculos, certamente, quantos milhares de séculos, talvez não foram preciso para que cada período se completasse. Então, é muito tempo. Cada período, que são 6, levou milhares de séculos para se formar cada período. Está aqui no 13, no 12 do 7, do capítulo 7. Do capítulo 7, né? Eu coloquei muito milhões de tempo. anos só. Eu reduzi bem. É muito tempo. A Neide ela fez assim, uma coisa mais bonita, bem detalhada. Eu já não, já chutei o pau da barraca, eu acho. Só que Não, o que é legal é que, por exemplo, tem como medir o carbono, as coisas, então eles chegam à ideia de 4,56 bilhões. Só que, por exemplo, quando a Terra era só magma, só o líquido, durante essa época não existe nada que dê para saber quanto tempo durou essa época. Então, no mínimo, se já durou 4,56 bilhões do que pode ser medido, tem essa parte quando estava totalmente quente a Terra não tem nada e tem a formação de gás, né? Aquelas coisas. Então, dali deve ter passado muito tempo, né? Isso. Então, essa parte que a gente está estudando é para a gente ter uma ideia de como é e do que a doutrina fala. A gente não vai esmiuçar, a gente vai ver as passagens, esses períodos geológicos e tudo. Inclusive, eu deixei o que eu chamei de apêndice, que é o que a ciência fala, que é uma gradação diferente, que é nova, que eu posso dizer que não conheço, mas eu li ali para dar uma entendida, né? Mas aqueles que quiserem se aprofundar nisso, vai ver, vai pesquisar o que a ciência fala hoje.
E eu dei essa pincelada só para que tenha uma ideia. Mas a gente tem que saber o que a doutrina fala, comparar com o que a ciência fala, para a gente não ficar muito deslocado se por acaso algum dia surgiu o assunto com a gente. É Tá? que o Allan Kardec, a bandeira dele é de que a ciência e a espiritualidade, elas se complementam. Nenhum vai contra o outro. É que uns têm pontos de vista, outro tem outro ponto de vista, mas quando uma tiver contra a outra é porque está errado. É isso que ele prega e por isso que ele escreveu a Gênesis, né? Isso. Mas a gente vai estudar mais para frente qual é o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é que a gente aprenda as leis espirituais. E a ciência é para tratar das coisas materiais. Então, alguma coisa a doutrina espírita traz e explica para a gente, mas sempre sob o ponto de vista espiritual, vamos dizer assim. Então, a gente precisa entender, quando chega na ciência, entre o que a doutrina fala em termos da matéria e o que a ciência fala em termos de matéria, a gente precisa entender o que a doutrina espírita fala, mas não dizer que a ciência está errada. Aguardar. Pode ser que um dia a ciência fale, não, o que a doutrina espírita diz está certo. Entendeu? Mas pode ser que não. A doutrina está errada. Tudo bem, a gente modifica. Porque a doutrina espírita e o espiritismo não trata da matéria, eles tratam Do espírito. das leis espirituais, das leis morais. Tá bom? Eu não sei não, Então, porque assim, só para... Vou ser muito sincero que eu não estudei, não preparei para essa aula, tô viajando, mas será que o caminho da luz não tem esse... Tem, tem, Sandra, eu gosto de você por causa disso. Tá ótimo, é isso mesmo. Mas eu estou evitando, a não ser que surja um assunto específico, que levante a questão específica daquilo, de pegar outros livros. Por quê? Eu não passei a bibliografia do Caminho da Luz, né? O Caminho da Luz fala, o Caminho da Luz e o livro O Consolador fala. Mas aí, você imagina bem, fica... Não, desculpa. Não, desculpa, não. É porque eu tô aqui, você tá falando, eu lembrei dele, entendeu? Não. Eu lembrei dele. Ótimo, é isso mesmo. Você pode falar e deve falar. Por quê? Porque o grupo precisa saber que existem outros livros, né, psicografados ou não, que falam do assunto. Então, se você tem esse conhecimento, a gente pega aquilo que você traz, você pode explicar para a gente, mostrar e tal, a gente anota, cada um vai pesquisar, né, para poder não vou dizer aprofundar, mas entender, ampliar o conhecimento sobre aquilo, mas a gente vai se ater inicialmente à bibliografia. então, Mas, Sandra, vou pedir para você um favor. Não deixe de trazer. Traga. Tá. Semana que vem que eu trago essa informação. É o Tá caminho bom. da luz e qual outro? O Consolador. Ah, tá. o Abocassis, então essa questão aí de quanto tempo a Terra foi criada, não se sabe exatamente. Então é isso. Isso. Então, se a gente estivesse estudando mesmo, a gente fala, ó, a gente não sabe. A ciência fala isso, a doutrina espírita fala semelhante, que é o que já se falava anteriormente, mas o tempo vai dizer. E a gente vê que a ciência fala que o tempo geológico não é igual ao nosso tempo. Os períodos geológicos são diferentes. Certo. Então a gente vai acostumando, vai aprendendo.
essas coisas. E isso é bom, porque a gente pega e não bate o martelo. Essa é uma verdade e não, não, é uma verdade parcial. Tá certo? E a terceira pergunta? É a Maísa que está coordenando. Fala aí, Maísa. Eu sumi, mesmo assim você não esqueceu de mim? Não, eu não posso esquecer de ninguém. Ó, você vê que a Iris falou, a Márcia falou, o Michel, todo mundo está falando. Só a Ó, Maria das Graças que está ouvindo para entender, não é isso, Maria das Graças? Isso, para entender do que vocês estão falando, que eu não estou E, entendendo muito, não. isso, mas você tem certeza que em breve você vai estar entendendo tudo, tá Ai, bom? tomara, Deus abençoe. Fala aí, Maísa. diga em poucas palavras qual a sua opinião da comparação que Allan Kardec fez da descrição da formação da Terra feita por Moisés e da forma como a ciência vê. Isso. Eu Não, não, coloquei. só um minutinho, Maísa. Ah, Vamos entender a pergunta. tá. Eu estou pedindo a sua opinião. Uhum. Ou seja, então, você pode falar assim, eu acho que essa coisa está errada. Eu acho que tem isso ou tem aquilo. Eu não entendi nada. É a sua opinião, não importa. É a sua opinião. Porque eu não estou perguntando assim, o que Allan Kardec diz, tal, 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 tal. Então, a gente precisa lembrar, nós vamos começar depois a estudar mais o livro dos Espíritos. Então, a gente precisa lembrar que eu preciso entender bem a pergunta. Então, aqui são o que eu preciso entender. Primeiro, que é a minha opinião. Não é a opinião de Allan Kardec nem da ciência. É a minha opinião sobre aquilo que eles falaram, que ele falou, né? Ok? Ok. Eu fui mais ou menos no sentido de que, na época, Moisés escreveu dentro do que ele tinha, a visão que ele tinha e de uma Isso, forma mais figurada. Tanto que ele isso, coloca que tudo foi feito em 6 dias. E quando a gente passa para o lado da ciência, que nem já falaram no grupo, que começou a estudar um material, estudar outro, não teria como em 6 dias a gente ter o resfriamento, a gente ter a formação das camadas. Então, eu isso. vejo mais ou menos nesse sentido, que foi uma coisa mais figurada, mas eles destacam que, mesmo de uma forma figurada, ele colocou uma sequência lógica dentro do que realmente existiu. Então, o que eu Isso. destaquei foi mais esse ponto. Perfeito. É isso. É isso. E a Silvia, Silvia, essa você deu uma pincelada também? Foi, sim. Então, foi mais ou menos isso que eu coloquei também, que eu acho que é, tinha-se que Moisés, né, tinha que justificar aí como é que a Terra apareceu, a formação dela. Então, ele, como era mais espiritual, como tinha, que era um jeito dele chamar mais atenção, vamos dizer, através desse Deus, né, dizendo que ele era poderoso, vamos dizer, imagina só, construir uma terra, um planeta em 6 dias. Então, também era algo assim espantoso na época, né? Mas que, na verdade, a ciência veio mostrar que tinha alguma coisa de verdade quanto aos dias, a missão dos 6, porque foram 6 períodos, né, longos períodos, seculares, né, em que a Terra foi sendo formada. Então, no, entre aspas, não num dia só de 24 horas, mas períodos. Então, houve, vamos dizer, não é coincidência, porque nada é coincidência, mas que tem um fundo de verdade quanto a números, né? Vamos dizer assim. Não seria dias, mas seriam períodos, né, Perfeito. da geologia. Perfeito, Silvia. É isso aí, essa é a ideia. E a Iris? Eu coloquei assim também, que Allan Kardec, ele considerou, ele não negou nenhum das formações, né? Ele até achou que não tinha contradição.
A do Moisés, como a gente já viu em outras oportunidades até de estudo, a gente já sabe que esses 6 dias não foram dias de 24 horas. A ciência diz Isso. que a da ciência foi em bilhões de anos, que a gente estava vendo agora há pouco. Cada E período, aí, né? o período, quando o Allan Kardec considera que o período coincide até a sequência do que o Moisés fala. Só que lá não foram 6 dias de 24 horas, mas foi a mesma evolução. Primeiro era etéreo, depois foram se formando, foram condensando, tanto na da ciência como na de Moisés, que era mais espiritual, coincide esses períodos. Aí ele fala também que está tudo bem, que foram tudo períodos evolutivos, só que uma é a ciência que fala e a outra é a fé. E que as duas até podem caminhar junto. Fé precisa ter ciência. E ciência, se não tiver fé, também fica um pouco vazio. Mas que é assim mesmo o olhar e o que Allan Kardec analisou dos dois, afirmando que não houve contradições na formação, nos períodos. Tudo se Ó, equivaliam, só de maneiras diferentes. perfeito, perfeito. Olha, se eu fosse dar uma nota para vocês, que nota eu daria para vocês? Ai, ai, ai. A Eu gente ia passar daria, o eu exame. daria não, eu dou nota 10. Oba! Nota 10, porque vocês cumpriram a proposta feita. Vocês preencheram a proposta feita. Ter uma visão geral. E, É isso. mais interessante, a visão geral que vocês tiveram foi assim, perfeita, perfeita, para mim perfeita. Entendeu? Então, você vê que a Neuzinha está aí concordando com tudo, É né? isso A Sim, mesmo. A gente Márcia, lê alguma coisa, isso, então a gente tem na memória algumas coisas que a gente já leu faz tempo já. isso. isso. A Márcia falou, tudo jóia, né? Então, a Dona Maria das Graças se esforçando para ficar com a gente, né, Maria das Graças? É, Ouvindo como tô foi fazendo, criada a Terra. Senhora? eu estou fazendo o impossível para continuar. Isso mesmo. E vai ver, é a formação da Terra, né? E vai ficar mais fácil. Vai ficando mais fácil, né? Tá A, a, bom. Ne, a Neide falou que não tinha estudado bem, mas deu a participação dela, tudo 100%, todo mundo. O Sandro também, deixou o material em volta redonda, mas veio, participou, então isso é que é importante, né? Estarmos aqui. Ok. E a última pergunta é a mais fácil, né? Sim. Uhum. Que parte dos textos chamou mais a sua atenção? Quer dizer, Posso falar? o que que a gente lê e falou, isso aqui, isso aqui. Ô, Bucacês, Oi. como eu te falei, eu li assim, a minha cabeça ficou meio enrolada, eu li, mas ficou meio misturado. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi um pedacinho desse tamanhozinho assim na Gênesis, quando fala do estado primitivo do globo, porque fala exatamente do que está acontecendo hoje. Quando ele fala aqui, ó, o calor, está falando do estado primitivo do globo. O calor cujo aumento é progressivo à medida que se penetra no interior da Terra e que a certa profundidade chega a uma temperatura altíssima, as fontes térmicas, tanto mais quentes quanto mais profundas, lhe está a nascente. Os fogos e as massas de matéria fundida, esbraseada e os vulcões vomitam como por vastos respiradouros ou pelas fendas que alguns tremores de terra abrem
não deixam dúvida sobre a existência de um fogo interior. E me chamou a atenção porque nós estamos vendo isso. Vulcão entrando em erupção, a terra tremendo, né? E a gente vê isso tudo ali no aqui na doutrina espírita, né? O miolo, o interior da terra ainda é incandescente. Ainda Isso. é incandescente, está ali, o fogo ainda está ali, né? E hoje nós estamos vendo isso na prática, no dia a dia. Então, isso me chamou atenção, porque eu trouxe para cá, para o dia de hoje, né? É uma prova viva de que a doutrina espírita realmente fala do que nós estamos vendo hoje. Ainda está. Perfeito. E aí, quem quer falar? Que parte do texto chamou mais a sua atenção? Foram para mim os períodos geológicos, né? Porque a gente vê ali a história, né? Nas camadas, como ele mesmo fala, né? Isso. Então, da formação da terra, então tá tudo ali. Não tem, basta estudar, estudar cada vez mais para saber tempos que ainda não foram efetivamente, vamos dizer aí, confirmados, mas então são todos os períodos, né, da formação de milhões de séculos, cada um deles. Porque assim como nesses períodos geológicos, porque assim como o conceito bíblico, a Terra foi formada em 6 dias, os períodos geológicos também são 6 na formação da Terra, explicando nesses períodos para a ciência, né, a evolução do planeta e a vida de formação racional. Então, de forma racional. Então, eu achei muito, muito interessante isso daí, né? Eu gostei bastante. Tá bom. Maísa, Eu não cheguei a pegar, eu parei, eu queria dar mais uma lida para destacar algum ponto, mas eu não tive tempo. tá bom, ótimo. Obrigado. Iris, achou? Eu fico encantada com tudo, dessa maneira que eu estou aprendendo da formação da Terra, porque eu já falei aqui, até enquanto professora, eu falava, nossa, quanta coisa que eu não sabia e que eu deveria ter aprendido, mas então tudo me encanta. Teve um tempo que, enquanto religião, eu nem parava para pensar que o mundo tinha sido feito em 6 dias. Eu só acreditava que Deus era um espetáculo mesmo, que um dia ele fez a noite, outro dia ele fez as flores, enfim, em 6 dias estava tudo Maravilhoso, pronto, viu? né? Aí Esse agora, aí pedaço é depois que eu vou, maravilhoso. aí depois eu acreditei tudo assim, aí dessa outra forma, conforme a gente já viu que o Allan Kardec mostra para a gente, faz até um parâmetro, eu me encanto com tudo. E tudo me chama atenção, eu só quero continuar cada vez mais entendendo. Quando eu entendo e consigo responder, já é muita coisa. Eu espero continuar tendo entendimento dos meus amigos espirituais. Então, eu Iris. acho também Ah, que a cabeça da gente é tão pequena, né? Para caber tanta coisa desse jeito, tanta coisa. Tanto Mas conhecimento, né? Tanta muito, informação. muito. Parece que não vai caber na minha cabeça tudo isso. É uma coisa Verdade, Neuzinha. linda, linda. Muito bom. Só o desta Iris. vida, imagine as Oi. outras vidas que está tudo armazenadinho aí. Oi, seu Albuquerque. É, eu faço das suas palavras as minhas, porque eu também, apesar de já ter muitos anos de estudo da doutrina espírita, eu leio e eu fico falando, nossa, quanta coisa eu não sabia, quanta coisa eu não Pois sabia, é, quanta coisa eu não Pois é. sabia. E, é, verdade. e esse deslumbre, vamos dizer assim,
desde quando eu comecei. Falei, nossa, mas eu não sabia disso. Meu Deus, mas isso é de 1800, eu não sabia disso. Meu Deus do céu. A história, E, né? então, e o Sandro, Sandro, o que você leu? Então, quando eu estudei para a nossa aula de hoje, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa teoria da condensação. Porque quando a gente pega quando foi escrito, lá quase 200 anos atrás, né, com Kardec, ela bate com a que a ciência está se comprovando, entendeu? Então, é uma ideia lançada lá atrás e ela vai se passando ao tempo e ela vai, algumas coisas vão se mostrando que tem coerência. Isso é muito interessante. É como se os espíritos fossem soprando para a gente coisinhas pequenas e aí que a gente vai, para que a gente não duvidasse, a gente vai comprovando, porque a gente mesmo vai comprovando que aquilo que foi falado tem um fundo de verdade. Isso é muito legal, cara, quando a gente vê É, sim, que muito mesmo. essa conexão, né, entre a espiritualidade e a gente aqui, fazendo com que a gente faça por nossas próprias mãozinhas, né, e a gente vai descobrindo que aquilo que aventaram, criaram lá atrás, faz sentido, né? Isso é muito legal, cara. Muito É, legal mesmo. é verdade. Muito bem. E o Michel, Michel, o que que chamou a sua atenção? Eu achei legal a diplomacia do Allan Kardec. Se eu tivesse isso aqui no Brasil, a gente não estava com um conflito com a Argentina. É uma coisa que ele fala, né, que é a gente nunca ir contra a ciência e falar contra a Bíblia, né? Ele Isso. fez uma coisa certinha, colocou as 6 eras, né? Respondendo os 6 dias, porque é questão de interpretação, né? E faz totalmente sentido. Não desacreditou nem o que está na Bíblia e nem o que ele está falando. Então, esse tom conciliador, e eu achei muito bom, muito bom. Isso. E a Márcia? Ai, olha, eu vou a contramão de todo mundo, porque assim, o que chamou a atenção foi a questão 144 lá do livro dos Espíritos. Ah, A resposta, né, hum, dessa pergunta, que fala do princípio universal da vida, de cada, né, inteligência, achar que nem falaram que a Terra tinha alma, né? ah, Mas, e que essa nada mais é que do que o conjunto dos espíritos, né? Isso que faz a gente ter a nossa noção do bom caminho e como a gente vê isso em relação à Terra e a Deus, né? Porque tudo se completa, né? Eu achei muito legal, achei muito interessante. beleza. E dessa resposta aqui, tem muitas que realmente eu falo assim, isso eu não sabia mesmo. E realmente é verdade. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tá bom, pessoal. Já falei, eu dei nota 10 já para vocês. E agora eu vou dar nota 11, Nossa. porque está tudo maravilhoso. Então, é, esse era o objetivo, né? E eu tenho a impressão, eu não, eu só dei para vocês isso mesmo, né? Essa formação da Terra, capítulo 4, né? Visão geral, não foi isso? Foi. E É, vocês perceberam que tem um apêndice aí, né? Sim, sim. São sim, duas, sim. são 4 páginas, né?
e tem 3 páginas de apêndice. Inclusive, tem até indicação de vídeos para vocês verem. Isso. Ah, Não, tentei entrar e não consegui. Não sei ah, Eu não sei vi se o eu estou vídeo. fazendo certo. Eu Eu consegui não entrar consegui nos ver vídeos. ah, às vezes, para entrar, tem que apertar, se tiver no computador, apertar a tecla CTRL, que é o controle, né? E clicar em Ah, cima do link. Eu consegui ver o vídeo, sim. É, E esse assunto, seu Abucacis, é para o próximo estudo? Eu não entendi isso. não, é só para vocês mesmo terem uma noção como que é Ah, tá. e ver. Agora eu vou passar para vocês um. Abucaci, Oi. escuta, aqui nesse apêndice que você falou, é o número 86, que é uma informação, acho que de Kardec, acho, né? Que é muito bonita também, é grande, que fala Uhum, sobre Gênesis e fala sobre como que é? O Pentateuco, no primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, né? Vem narrada a formação da Terra aos 6 dias, chamados da criação. É uma isso, nota que tem aqui também, né? isso, perfeitamente. Número 26, a 86, no período geológicos. Isso mesmo. Então, depois eu vou mandar para vocês, né, a, a bibliografia, mandar o resumo, né? O resumo Sim. de hoje. Vou enviar o vídeo de hoje, o link do vídeo de hoje, e depois vou mandar a bibliografia para a próxima reunião, quarta-feira que vem. Tá ok? Aí, ok. lembre-se, estudem e se preparem, porque se eu não estiver presente, vocês vão ter que decidir E o a que herança? fazer. Vai mandar a herança? Nós vamos Não ter que vem, estudar do não. mesmo jeito. Tá bom, Vai gente? mandar as fazendas, Abucaci? Com As certeza, fazendas? estudaremos da mesma forma. Procuraremos Claro que estudar, quer. E aí, procuraremos ser como nós, todos aprendizes. como nós estamos fazendo hoje uma reunião diferente também, né? Eu queria ver se a Dona Maria das Graças poderia fazer para a gente a prece de encerramento. A pensamento eu não sei ainda. Eu acho que eu Mas não sei, não. você sabe orar? Orar sei, do meu jeito. Isso, então, ore do seu jeito. Isso. É. Ai, mas eu não consigo. Pode orar. Tá. Acho que você está sozinha. Eu tenho gente em casa. Não, pode Eu vou. estar sozinha, sim, para você. Como Ah, se fosse sim, pode ser você. só para mim? É, como se fosse você. Exato, só para você. Só para mim, né? Calada? Isso. Com áudio ativado, a gente quer ouvir o que você está orando. Não, ela tá fazendo do jeito que Allan Kardec recomenda. Cada um ore em silêncio da sua forma. Amém. Eu já orei. Assim Tá que bom. seja. Eita, Gostei que foi rápido. parabéns. Nota 13 para ela, né? Isso. Bocacite. Vamos lembrar que os outros ainda estão orando, né? Pedir Ai, pela nossa irmã Fátima, que está operada, está se recuperando, para nossa irmã Bá, também que está se recuperando, que Deus possa dar a ela saúde, paz, harmonia e rápida recuperação para estar novamente conosco, né? E se não for da permissão dele, se que Deus possa ampará-las da melhor forma possível, né? Que os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações possam envolvê-las em,
em vibrações de paz, de saúde, de equilíbrio, de harmonia. Muito obrigado a todos vocês